1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, vai falar, o apóstolo Paulo vai falar desse dia, o dia da glorificação. 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificação. Nesse dia, no dia do arrebatamento, no dia que Jesus vier buscar a igreja, aleluia, aleluia, não haverá mais a cobiça, não haverá mais a tentação, não haverá mais o desejo de pecar, não haverá mais o poder do pecado, o domínio do pecado, não haverá mais, aleluia, porque nós seremos transformados. Meia dúzia de aleluia, tá bom. Nós seremos transformados. Aleluia. Eu quero te dizer, meu querido, talvez você esteja cedendo ao pecado, cedendo à tentação, talvez. Eu quero te dizer que Deus providenciou meios para você vencer. Se você usar esses meios, você vai conseguir vencer. Primeiro, é preciso orar. Contato com Deus. Contato com Deus. Como que você vai querer ser fortalecido com a força do seu poder, como diz Efésios? Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: eu oro por vocês para que vocês sejam fortalecidos com a força do seu poder no homem interior. Sabe o que significa isso? Poder para vencer o mal. Como receber de Deus se não orar? Se não pedir? Como? Eu aconselho a orar pedindo domínio próprio, fruto do Espírito, domínio próprio. Peça ao Senhor domínio próprio. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área, por favor, eu preciso de domínio. Você não tem que ter domínio sobre ninguém, mas se você tiver domínio sobre a sua própria vida, isso vai ser bênção para você. Domínio no que você fala, domínio no que você faz, aonde você vai. Se você tiver domínio, você já está com 50% de luta vencida. Ore, ore. O crente não ora em casa. Irmãos, o crente é identificado por algumas coisas, né? Algumas características. São as pessoas que oram. Segundo, as pessoas que leem e meditam nas Escrituras. Se não ora, se não lê a Bíblia, acho que nem pode ser chamado de cristão. A meditação e a leitura da palavra de Deus pode te ajudar, e vai te ajudar se você fizer. Terceiro, comunhão com os irmãos.
E o diabo tem trabalhado nessa área. Comunhão, estar junto, estar reunido, para orar, para adorar, para buscar, para receber um abraço, uma palavra de ânimo. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja não está como deveria estar. E quando eu falo igreja, não estou falando esta igreja, não. Estou falando a igreja do Senhor Jesus na terra e no Brasil principalmente. Não está! Não está! Mas, ainda que a igreja está aquém dos parâmetros de Deus, a igreja ainda é muitas vezes melhor do que o mundo. Ainda é. Na igreja ainda existe possibilidade de Deus usar alguém, aleluia, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar um conselho sábio, te dar um abraço ungido, aleluia. Então veja bem, na igreja, comunhão, não tem força para ler a Bíblia em casa, vem para a escola dominical, vem para os cultos terça-feira. Não tem força para orar em casa, é difícil, vem para os cultos de quinta-feira, vem orar quinta-feira de manhã, terça-feira de manhã, vem orar terça-feira, vem orar, sai de casa, e aí você vai vencer a tentação. Amém, não amém? Um escritor holandês, eu estou terminando, no século XIX, ele escreveu no seu livro: como se pode ter a certeza da genuína salvação? Como que alguém pode ter a certeza de estar salvo? Ele escreveu alguns pontos, eu achei interessante, 5 pontos. Primeiro ponto: para ser salvo, precisa ter a fé genuína em Jesus Cristo. Fé verdadeira, fé genuína. Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu como homem, que morreu como homem, que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e esse sacrifício o perdoa dos seus pecados. Tem que crer nisso. Tem que crer nisso. Segundo, tem que ter o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que testemunhar com o seu Espírito de que ele é Filho de Deus. Testemunho interno. Terceiro, tem que estar lutando contra a carne. Está sendo tentado? Tá, mas está lutando. Não está cedendo não, está lutando. Tem que estar lutando contra a sua natureza humana. O verdadeiro crente faz isso. Salvo. 4, ele pratica boas obras e ele produz bons frutos. Uma árvore frutífera é impossível que ela não dê frutos. E ela nem precisa fazer força para isso. Chega na época, fruto. Chega na época, fruto. O salvo em Cristo Jesus, ligado nele, tem que dar bons frutos. E eu não estou falando aqui, irmãos, em dar dízimo, dar oferta, dar cesta básica. Isso é besteira. Besteira no sentido de falar. Isso é fácil de fazer. Toma aí. Não precisa nem ser salvo para isso. Precisa? Eu conheço gente que não é nem salvo e dizima. Dar fruto, irmãos, é amar, é perdoar, é estender a mão, é amar o próximo, é perdoar o inimigo, é ser parecido com Jesus. Dar frutos. Aleluia! Quinto e último, a pessoa salva, ela tem a certeza da salvação se ela tiver total dependência de Deus. Eita! Total dependência de Deus.
A pessoa sente: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus para acordar de manhã, eu dependo de Deus para dormir, dependo de Deus para acordar de manhã, eu dependo de Deus para me mover, para respirar, eu dependo de Deus para comer, eu dependo de Deus para sair, para chegar, eu dependo de Deus para me relacionar, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Pedro disse: sujeitai-vos a Deus. Não é, eu tomo decisões, depois digo: Deus abençoe a decisão que eu tomei. Eu ando pelo caminho que eu quero e depois digo: Deus me abençoe nesse caminho. Eu faço o que eu quero da minha vida e depois eu digo: Deus, agora o Senhor me abençoa. Depender de Deus. Deus não vai chegar para você e vai falar assim: eu quero que você dependa de mim. Por favor, minha filha, por favor, meu filho, conta comigo. Pergunta qual é a minha vontade nas decisões da tua vida. Deus não vai fazer isso para você, não. Ele vai te pedir isso, não, porque Ele já falou isso. Ele já disse isso. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença, Abraão. Sabe o que quer dizer isso? Depende de mim, meu filho, depende de mim, depende de mim. Ele disse: eu sou o teu grandíssimo galardão, Abraão. Não se preocupa com nada não, fica comigo, anda na minha presença, ser perfeito. Na minha presença você será perfeito. Senhor, eu vou por aqui, o que tu acha? Não vai por aí não, meu filho, sai daí, vem para cá. Tá bom, Deus, olha aí. Dependa do Senhor. Dependa. Jovens, dependa do Senhor. Se eu fosse jovem agora, nesse momento, século 21, eu ia ter calo no meu joelho. Eu estaria muito preocupado, porque o futuro é incerto. O futuro é incerto. Vocês ainda vão tomar decisões importantíssimas. Importantíssimas. No que se formar, trabalho, em casamento. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Chama Ele para as suas vidas. Ele não vai entrar, porque Ele não é mal educado. Chama Ele. Começa a perguntar para Ele o que Ele quer de vocês. Para onde que vocês vão? Senhor, eu estou começando a gostar daquele rapaz ali. Eu estou começando a gostar dele, Senhor. Estou começando a gostar dela. Mas, Senhor, olha só, ele é até bonitinho, Senhor. Tem uns olhos bonitos, cabelo é bonito, a barriga de tanquinho. Senhor, até parece que ele é trabalhador, mas só o Senhor conhece quem ele é. O coração dele o Senhor conhece. O Senhor conhece também o meu coração. Senhor, será que se a gente namorar, será que vai dar certo casar com ele? O que o Senhor acha? Vai dar certo? Você faz isso? Não. Primeiro se apaixona, fica cego. Fica cega. Depois diz assim: ai Deus, é com esse que eu quero casar, eu estou doidinha. Jovens, ó. Chama o Espírito Santo, diz: Espírito Santo. Tenho visto aí tantas pessoas se dando mal ao Espírito Santo, porque escolheram por conta própria. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Quem é essa pessoa? Ele vai falar para você. Ele vai dizer para você. Amém ou não amém? Amém.
Vamos encerrar.